Vacilou. Então, gente, ó, nós vamos resolver aqui a prova. Eu vou dar uma pausa entre a prova de física e a prova de matemática para não ficar muito cansativo. E aí eu vou voltar com a de matemática. Vamos resolver aqui a prova de física e a gente, em seguida, faz de matemática. Esse aí deu mole, né, José? Pô, como é que o cara erra 3 questões, né? Tava na mão dele. Mas é o seguinte, pessoal. Primeiro vamos comentar um pouco sobre a prova. A prova não teve nenhuma surpresa. Foi uma prova completamente tranquila em relação às provas da EA. Não caiu física moderna. A gente estava com aquele medo de cair porque entrou no cronograma. Apesar de que caiu aquela questão teve uma questão lá de magnetismo que ele fala sobre a partícula alfa, mas ele falou que precisava, que é partícula alfa lá, então eu não considero que teve que saber nada de física moderna, né, na introdução à física moderna. Então não teve, mas eu já me preocuparia para a próxima, né, abrir o olho para a próxima. Física moderna. Eu acho que a única questão que a gente fez, que a gente não fez aqui, foi a do centro de massa. Então, foi a única questão assim que a gente não pegou e fez exercício disso. Então, eu acho que foi só isso. Mas também não tem como a gente aprofundar tanto, fazer todos os tipos de exercício no tempo que a gente tem aqui, né, de 3 meses. Mas nesse curso agora nosso novo de exercícios de 2 meses agora, entre a próxima prova, eu acho que a gente vai conseguir agora aprofundar mais, porque a gente não vai ter que se preocupar com a matéria, né? Então vamos lá. Só peço desculpa a vocês que as questões elas vão ser a foto da prova, porque a gente ainda não tem a prova, né, gente? Então vai ser a foto da prova. A gente, por questão do tempo, a gente não teve tempo de digitar as questões e tal. Então vai ser a foto da prova de uma pessoa que me mandou, como eu brinquei aqui. Essa pessoa, aluno nosso, fez só 21 de 24, né? Então tá ótimo, né? Então, olha lá. A figura a seguir representa 2 condutores longos retilíneos de diâmetros desprezíveis que estão no vácuo e percorridos por uma corrente elétrica de mesma intensidade e sentidos contrários, adotando o sentido convencional da corrente elétrica. Então, a corrente aqui está para baixo. A partícula alfa, 2 prótons, 2 nêutrons, ou seja, é uma partícula, gente, positiva. 2 prótons, 2 cargas positivas com 2 nêutrons, o resultado disso deu uma carga positiva, né? São arremessados com velocidade final não nula, inicial não nula, em uma trajetória inicialmente retilínea, equidistante e coplanados condutores, conforme a figura. Nessas condições, a força magnética sobre as partículas, logo após saírem da fonte, terá direção perpendicular à trajetória retilínea inicial de V e em sentido, né? Então tá. Gente, a velocidade está para cá. A gente sabe que para a gente saber a força magnética numa partícula, a gente precisa da velocidade do campo. Se você pegar o primeiro fio, esse fio aqui, ó, você põe o seu polegar para baixo aqui, ó, ali no meio vai estar saindo o campo magnético que ele gera, regra da mão direita. Se você pegar o fio da direita aqui agora, esse fio aqui, ó, põe o polegar no sentido da corrente, o campo aqui no meio vai estar saindo também. Então, na verdade, a soma desses 2 campos saindo vai dar um campo saindo aqui, onde a partícula está. E agora, para fazer a força, eu vou usar a regra do tapa. Eu vou pôr o dedão no sentido da velocidade, os outros dedos, esses dedos aqui no sentido do campo, então está para cima. E aí, ó, a regra do tapa, como a carga é positiva, ó, ficou aqui. Ó, aqui o dedão para cá e os outros para fora aqui, subindo. Então, a regra do tapa, sua mão vai estar assim, ó, vai estar assim. Então, a força estava para cá. Então, essa aqui, nosso amigo acertou. Tá, a carga vai estar indo para o condutor 2. Beleza? Era só fazer a regra da mão direita para achar o campo magnético. O campo magnético ele estava entrando, desculpa, ele estava saindo e a velocidade estava para cima, né? Então, beleza essa questão. Um avião convencional no procedimento final, ou seja, momento próximo da aterrissagem, atinge um ângulo chamado glide slope, né?
no qual o avião começa a descer em uma velocidade constante sobre a ação unicamente de 3 forças chamadas peso, arrasto e sustentação, conforme mostrado na figura. Das alternativas abaixo, assinale aquela que está corretamente descrita a relação condição de equilíbrio dinâmico em relação ao eixo X. Então, ele quer saber a relação ao eixo X. Gente, o peso, a componente do peso em relação ao eixo X é o PX, que é o peso vezes o seno do ângulo. Isso aqui a gente já sabe lá dos blocos, né? Então, essa aqui é a componente do peso. Aliás, ele chamou o peso de W, né? Isso lá do inglês, né? Então, W vezes o seno do ângulo. Esse é o PX. Esse L aqui, ele pode ser decomposto em uma componente nesse sentido e uma componente nesse sentido, que é a componente nessa direção, desculpa, nessa direção e nessa direção. Essa componente que é a correspondente ao eixo X. Como ela está na frente do ângulo θ, ela vai ser o L vezes o seno de θ, porque o oposto ao ângulo é o cateto oposto, você multiplica pelo seno. E o D vai ter essa componente aqui e vai ter essa componente aqui. Eu vou me preocupar com essa aqui, que é a que está no eixo X, que é o D cosseno de θ. É o cateto adjacente aqui ao ângulo, então vai ser vezes o cosseno. Então, eu tenho o L seno de θ para baixo, o W seno de θ para baixo, então o W seno de θ mais o L seno de θ tem que ser igual ao que está para cima, que é o D cosseno de θ, para ele estar em equilíbrio. Por isso que a nossa resposta é a letra D. Beleza? Então, era uma questão simplesmente de decompor as forças, lembrar que o peso era o vezes o seno, né, do ângulo ali, e pronto, né, esse seno do ângulo, desse ângulo aqui, né, que inclusive foi esse aqui. O exercício ainda deu essa dicasinha para a gente, se você quisesse fazer a decomposição, fazer aqui, você conseguiria fazer melhor o peso. Beleza? Então, uma questão super tranquila em relação ao que a gente aprendeu. Era só decompor os vetores e lembrar que para ter equilíbrio, o que estaria num sentido teria que ser igual ao que estaria no outro sentido. Essa questão aqui, depois vocês dão uma lida nela aqui, eu vou resumir o que ele fala aqui para a gente. Ele fala que nesses pontinhos não houve derretimento do queijo. Porque ele falou que isso aqui pode ser visto como uma onda estacionária. Então, a gente sabe que nas ondas estacionárias, esses pontos aqui, ó, que são os nós, eles não têm energia. E, na verdade, o comprimento de onda é a distância entre dois nós não consecutivos aqui, ó. Passou um, passou o outro, aí aqui, ó, vai dar um comprimento de onda. Porque se você reparar, a onda vai estar aqui, ó. Essa aqui vai ser um comprimento de onda. Porque a onda estacionária é a sobreposição de duas ondas, né? De mesmas características, só que invertidas. Então, a gente sabe que o comprimento de onda dela, como a distância entre dois nós aqui era 0,6, o comprimento da onda vai dar 12 centímetros, que em metros é 12 vezes 10 a menos 2 metro. Né? Então, V é igual a lambda F, a velocidade, ele considerou a velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8, o lambda é o comprimento da onda, 12 vezes 10 a menos 2, vezes a frequência ficou 3 vezes 10 a 8, dividido por 12 vezes 10 a menos 2. Isso aqui vai dar 3 dividido por 12, dá para fatorar os 2 por 3, fica 1/4. 10 a 8, 10 a menos 2, dá 10 a 10. Né? Então, isso aqui é 0,25 vezes 10 a 10. Dá para dar uma arrumada, isso aqui fica 2,5 vezes 10 a 9 Hz. O 10 a 9, gente, ele significa giga, né? Nas nossos múltiplos e submúltiplos. Por isso que a resposta é 2,5 GHz. Beleza, pessoal? Fiquem à vontade, pessoal, fazer comentários aí, caso vocês não concordem. Eu não tive tempo de revisar, eu recebi a prova, era mais de 6 horas, estava dando banho no cachorro, conversando com os meninos, tirando as dúvidas deles, tá? Então é isso. Essa questão, eu ouvi gente falando que fez por força, por pêndulo simples, por movimento harmônico. Eu preferi fazer isso aqui por força centrípeta. Aqui é a nossa tração, aqui é o peso. A força centrípeta é a resultante. A força centrípeta vai ser a tração mais o peso. Então, na verdade, eu vou transpor o peso aqui para cima, para a gente fazer a soma.
Então a tração está aqui, o peso está aqui. Os cachorros resolveram latir tudo que eles tinham para latir o dia inteiro, agora, nesse momento. O peso está aqui, aqui está 60 graus, que o exercício falou. Isso aqui, gente, vai ser a nossa força centrípeta, né? Então a força centrípeta está aqui. Mas por que força centrípeta? A força centrípeta, gente, ela é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio, né? Então a força centrípeta, gente, a gente tem o peso, o cara tem 2 kg de massa, então o peso dele vai ser 20 newtons. Então, se o peso é 20, o peso está aqui oposto ao 30 graus, aqui é 90, 60, 30. Então, a tração, que é a hipotenusa, vai dar 40 newtons e a força centrípeta vai dar 20 raiz de 3. Eu não vou aqui ficar explicando isso, porque vocês sabem trigonometria, né? Então, a força centrípeta é 20 raiz de 3, então 20 raiz de 3 é igual a massa. A massa aqui, a massa aqui vale 2, né? 2. A velocidade, eu quero saber, velocidade ao quadrado. E o raio, aí eu tenho que fazer um raio aqui, ó. O raio é essa medida aqui, não é essa, não é essa. É essa medida aqui. Então, aqui é 4, aqui é 2, aqui é 60, 90 graus. O raio aqui, gente, vai dar 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. Então, o raio aqui, 2 raiz de 3, desconsiderem as anotações na prova, apesar do nosso amigo ter acertado a grande maioria das questões, mas desconsidere os valores aí, prestem atenção na resolução aqui. Então, ficou 20 raiz de 3. Eu poderia ter usado direto a fórmula de força centrípeta com a velocidade angular, mas eu estou fazendo aos poucos aqui, a velocidade ao quadrado sobre raiz de 3, jogo raiz de 3 multiplicando, vai dar 20 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar 60, é igual ao V ao quadrado, o V vai ser raiz de 60. Mas eu não quero V, eu quero angular, a gente sabe que a velocidade linear é angular vezes o raio, raiz de 60, não vou nem mexer, é igual a angular, que é o que eu quero, vezes o raio é 2 raiz de 3. Então, a angular vai ser raiz de 60 dividido por 2 raiz de 3. Ó, angular vai ficar meio, aqui é 1 sobre 2, e raiz de 60 por raiz de 3 dá raiz de 20. Gente, o raiz de 20 é 2 raiz de 5, então fica meio vezes 2 raiz de 5. Então, acaba que a velocidade angular é só o raiz de 5. Beleza? Essa questão era uma das mais complicadinhas nela, mas, como eu falo com os meninos o tempo todo, quer passar na especialista? Pega o ramalho, resolve os exercícios resolvidos e propostos no ramalho todo, você vai passar na especialista. Não é uma questão que não tem no ramalho, a gente pode encontrar todas essas questões, todas essas continhas que a gente tem no ramalho aí. É só resolver que vocês vão ver tudo. Bom, essa questão aqui é sobre indução, né? Então, sobre a lei de Lenz, principalmente. A lei de Faraday fala mais para a gente sobre a lei de Faraday fala mais sobre a tensão induzida, né? Agora, a lei de Lenz fala sobre o sentido da corrente, quando a gente induz uma corrente através da variação do fluxo magnético, né? Então, a gente tem a lei de Faraday, né, que vai falar para a gente o valor da tensão, e a lei de Lenz vai falar para a gente o sentido da corrente. Então, reparem que se esse ímã está se aproximando, eu vou querer gerar que a espira gere um ímã. Gente, eu espero que vocês tenham feito a questão, tenham lido, né? Eu estou aqui apenas resolvendo. Então, ele fala, figura, eu tenho um tubo aqui, e aqui tem um ímã. É legal que o pessoal do Manual do Mundo, lá, o Iberê, lá no Manual do Mundo, ele faz essa experiência aqui, ele usa muito essa coisa dos ímãs aqui, ele faz vários negocinhos bem legais, quem puder assistir o Manual do Mundo, ele faz várias experiências justamente fazendo isso aqui, passando os ímãs aqui, gerando corrente. O que acontece aqui, pessoal? O ímã está se aproximando, então na hora que ele se aproxima, ele vai gerar aqui com que a nossa espira faça o contrário. A lei de Lenz fala justamente isso, ela gera um campo se opondo ao que está sendo feito. Então, a espira vai gerar, se o ímã está se aproximando, ela vai querer fazer com que ele se afaste. Então, a espira aqui, ela vai fazer virar um norte e um sul.
com que a espira vire um norte e um sul, porque o norte com norte repele. Então, se você fizer a regra da mão direita, o norte é para onde está apontando o campo magnético, né? Que é gerado pela espira. Então, se você fizer a regra da mão direita, se você pôr no sentido aqui anti-horário, ele daria entrando. Se você quer colocar no sentido anti-horário, no sentido horário daria entrando. Se você colocar no sentido anti-horário, vai dar um campo subindo. Então, o primeiro aqui foi sentido anti-horário, como o nosso amigo marcou aqui. E, olha só, agora é o contrário. O ímã passou aqui e agora o ímã está descendo. Quando o ímã desce, agora aqui é o sul dele, aqui é o norte. Ele está se afastando da espira. A espira vai querer puxar ele. Então, a espira ela vai criar um norte aqui e um sul aqui. Lembrando que o campo magnético ele vai apontando para o norte. Então, a espira ela vira um ímã que vai tentar puxar esse ímã que está descendo. Porque se ele está se afastando, ela vai querer puxar. Ela sempre faz o contrário. Então, aqui vai ser o norte. Então, para o norte ser ali, se você pegar a regra da mão direita, colocar aqui o seu polegar no sentido da corrente horária, vai dar um campo descendo. Lembrando que o campo sempre vai para o norte. A gente falou isso muitas vezes. A gente fez esse exercício várias vezes. Ele tem resolvido, tem proposto, caiu no semestre passado. Esse exercício está mais que manjado aqui. Beleza, pessoal? Caiu o semestre passado uma questão bem parecida, né, gente? Não podia errar esse exercício aqui de jeito nenhum. Bom, esse exercício aqui, termodinâmica, também não podia errar, gente, porque é o seguinte, pessoal, a gente falou 1000 vezes, PV igual a nRT. Tá gravando, eu não vou poder falar como é que é essa fórmula aqui, né? Como é que a gente grava ela, mas quem sabe, sabe. Então, PV igual a nRT. De A para B, é uma transformação em que a pressão é constante. É uma transformação isobárica. Se é uma transformação isobárica, PV igual a nRT. A pressão é constante, eu vou me preocupar aqui, ó, número de mols é constante, R é constante. Volume e temperatura são diretamente proporcionais. Reparem que de A para B o volume aumentou. Se o volume aumentou, a temperatura também aumenta. Então, energia interna. Energia interna, gente, ela tem a ver com quem? Ó, a variação da energia interna. 3 meios de NR delta T. Quando aumenta a temperatura, aumenta a variação da energia interna. Então, se aumentou a temperatura, essa aqui aumentou a energia interna. Então, a energia interna tinha a ver com temperatura. É só ver em qual dessas a temperatura aumentou, que aí se aumenta a temperatura, aumenta a energia interna. Vocês estavam lembrados disso. De B para C. Não acredito que essa pessoa que errou, hein? Fez 21, ó. Podia ter feito 22 aqui. Essa aqui ele sabia. Ó, PV igual a nRT. De B para C, volume constante. O volume dos dois é constante. Então, o volume é constante, número de mols constante, constante é constante. Então, pressão é diretamente proporcional à temperatura. Se a pressão diminuiu, temperatura diminui. Então, essa aqui não teve aumento da energia interna. De C para D. De C para D, PV igual a nRT. De C para D, é uma isobárica. Aqui era isocórica, né? De B para C era isocórica. Aqui é isobárica de novo. Então, o volume diretamente proporcional à temperatura. Se o volume diminuiu, temperatura diminui. Então, a variação da energia interna vai diminuir. Né? Vai ser uma variação da energia interna negativa, vai reduzir a energia interna do negócio. De D para A agora, já vim de C para D, agora de D para A. De D para A, eu sei que PV igual a nRT, volume constante, foi uma transformação isocórica, ou isovolumétrica, ou isométrica, né? Tem esses três nomes quando o volume é constante. Número de mols é constante, constante é constante. Pressão ali aumentou, temperatura aumentou. A pressão aqui, ó, subiu, né? Então, realmente, temperatura aumentou, teve o aumento ali da energia interna, porque se aumenta a temperatura, variação de temperatura positiva, variação de energia interna é positiva, ou seja, aumentou a energia interna. Então, era o AB e o DA. O AB e o DA eram as nossas respostas, né? AB e o DA. Bom, uma fonte pontiforme produz ondas mecânicas esferas
em um meio tridimensional uniforme e isotrópico. A intensidade da onda é dada pela razão entre a potência irradiada e a área da superfície. Considerando que a potência de uma fonte é distribuída uniformemente na superfície da onda e a intensidade é um ponto situado a uma distância d da fonte. Gente, o negócio é o seguinte, eu tenho uma fonte aqui, essa fonte aqui está emitindo uma onda tridimensional, uma esfera. Gente, a área da esfera, tinha que saber, é 4πr ao quadrado. E no caso, o r é essa distância aqui, né? Então, a área ficou 4π vezes a distância ao quadrado. Era só saber... Gente, eu nem entendi porque que essa questão aqui estava na prova de física. Podia estar na prova de matemática. Falar que essa questão aqui é de onda, eu acho que é pegar pesado, né? Isso aí é uma questão mais de matemática do que de física. Só tinha que saber a área da esfera. Não entendi muito bem essa questão. Ele te falou como construir a fórmula e te fez essa questão. Muito simplória essa questão, né? Não entendi muito bem na prova de física ela. Bom, uma mola ideal está presa à parede e apoiada sobre um plano inclinado. Quando um bloco de massa igual a 5 kg é preso à extremidade dessa mola, esta sofre uma distensão de 20 centímetros conforme o desenho. Considerando que o modo de aceleração da gravidade vale 10 e desprezando qualquer tipo de atrito, qual o valor da constante da mola? Gente, o que acontece aqui? O bloco ele vai descer aqui, ó, através do Px, que é a componente do peso do bloco que quer fazer ele descer. A gente tem o Px, tem o Py. O Py não vai interessar para a gente, porque o Py ele se anula com a normal e não tem força de atrito aqui. Então, o Py se anula com a normal. E por que esse bloco não está descendo? Porque tem a força elástica aqui da mola. A gente sabe que a força elástica da mola vai ter que ser igual, então, ao Px. Força elástica da mola é a constante vezes a distensão, que no caso foi 20 centímetros. Mas a gente vai usar 0,2 metros, né? Porque ele quer a constante da mola em Newton por metro. Então, constante em Newton por metro, a distensão em metro. Então, K vezes 0,2 é igual ao Px. O peso, Px, é o peso vezes o seno do ângulo. Então, no caso, o peso dele, o bloco tem 5 quilos, o peso dele é 50, vezes o seno desse ângulo aqui, né? Então, é seno de 30. Então, isso aqui vai ser 50 vezes meio, então é K vezes 0,2, que é igual a 25. O K vai ser 25 dividido por 0,2. O K vai ser, isso aqui é 250 por 2, vai dar 125 newtons por metro. Então, essa era a resolução dessa questão. Tinha que tomar só cuidado com a unidade. Acho que a única coisa que você não podia vacilar era aqui, né? Colocar 0,2, mas eu acho que essa questão também era muito tranquila, de acordo com todos os exercícios que a gente fez, né, pessoal? Essa questão foi a que mais gerou dúvida, né? É uma das questões que mais gerou dúvida, que é o seguinte, pessoal. Daqui a pouco eu vou mostrar qual que foi a dúvida que teve, né? Eu tenho uma tensão de 25 volts aqui, saiu nela, passou uma resistência de 5 kΩ, e aí, na hora que chegou aqui, a gente tem aqui, o exercício falou para a gente, daqui a pouco eu vou ler direitinho com vocês o exercício. Ele passa aqui, só que isso aqui é um amperímetro. Então, o amperímetro, a resistência dele, um amperímetro ideal, a resistência dele é 0. Então, entra em curto-circuito aqui, ó. Então, isso aqui, o circuito vai ser isso aqui, ó. Vai passar aqui, vai embora aqui e vai voltar aqui. Então, essa parte aqui da resistência não vai passar nela. Então, tá. Então, essa resistência, eu vou mostrar ela ali para vocês. Essa resistência aqui, eu tenho o A aqui dela, eu tenho o cursor aqui no C, que é essa partezinha aqui, que é onde vai embora aqui, e tem o B aqui. Ele falou que a resistência aqui, nessa parte, ó, essa resistência toda, ele falou que é 10 kΩ. Agora, vamos ler aqui, ó. No circuito apresentado no resistor variável, o valor da resistência elétrica entre o cursor ponto C, era aqui, e o ponto B, então a resistência aqui
é 1/3 da resistência. Então, muita gente aqui, inclusive eu, na hora que eu comecei a resolver essa questão, eu achei que ele estava falando que era 1/3 do total, dos 10. Então, eu achei que isso aqui era 10/3 e aqui seria 20/3. Só que não. Isso aqui é 1/3 desse cara aqui, dessa parte aqui. Ó. Então, aqui é x, aqui vai ser x/3. Então, o x mais o x/3 tem que ser igual aos 10. Então, esse pedaço da resistência mais esse pedaço tem que ser igual aos 10. Então, aqui, fazendo MMC, vai dar 3x mais x igual a 30. Então, esse aqui ficou 4x igual a 30. O x deu 30 sobre 4. O x deu 7,5 ohms. Então, essa resistência aqui, que é onde ele realmente vai passar, essa resistência aqui, é 7,5 kΩ. E aí agora é só ver quem vê, ri. A tensão é 25. A resistência equivalente ao 5 mais o 7,5 dá 12,5 e 12,5 vezes o I. O I vai ser 25 sobre 12,5. O I vai dar 2 amperes. Essa vai ser a corrente. A nossa resposta seria 2 amperes. O pessoal errou essa aqui, mas aqui não tem problema. Né? Então, eu costumo falar com os meninos. Tem questões que são normais da gente errar. Por exemplo, essa pessoa aqui, é normal ela errar essa aqui, mas uma pessoa que fez 21 de 24 não podia ter errado aquela da termodinâmica, porque eu tenho certeza que essa pessoa sabia fazer aquela questão. Agora, essa aqui, normal errar essa questão no dia da prova. Né? Lógico que hoje ele fala, putz, poderia fazer mais, gente, 96 questões em poucas horas, não é fácil, é uma pressão muito grande. Então, essa aqui realmente é uma questão que a gente pode errar. Então, das questões que a gente teve, para mim, essa aqui era a questão que todo mundo podia errar, sem peso na consciência. Né? Lembrando que podia errar, não errar, podia deixar para chutar, porque a gente mesmo chutando, a gente faz as coisas aqui de uma maneira certa, né? A gente já explicou como é que a gente faz para chutar. Então, essa aqui seria uma questão que você deixaria para chutar. Na tabela a seguir, são apresentados os valores dos índices de refração absolutos do cristal e do vidro, como referentes à luz monocromática de cor azul. Então, esse aqui é o índice do vidro e esse aqui é o índice do cristal. Admitindo que o índice de refração do ar é 1, se ambos os materiais constituídos de superfícies planas forem expostos a um raio de luz monocromática com o mesmo ângulo de incidência, conforme o desenho, então os dois estão sobre o mesmo ângulo de incidência, qual é a... Desculpa, gente. Qual é a relação entre os senos dos ângulos alfa e beta? Gente, aqui, ó, para esse cara, eu sei que a lei de Snell fala para a gente que o índice do primeiro meio, que é 1, que no caso é o ar, vezes o índice do segundo meio, que no caso aqui era o vidro comum, era 1,35. Aliás, gente, desculpa. O índice do primeiro meio vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do segundo meio, que é 1,35, vezes o seno do ângulo de refração, que no caso foi o alfa. Então, se a gente fizer aqui, ó, o seno de alfa vai ser seno de I sobre 1,35. Fazendo para o outro cara aqui, índice de refração do primeiro meio, que é o ar, índice de refração do segundo meio, que é o cristal. Então, o índice de refração do primeiro meio, 1 vezes o seno do ângulo de incidência, é igual ao índice de refração do segundo meio, que é 1,62, vezes o seno do ângulo de refração, que foi o beta. Então, o seno de beta, ele vai dar seno de I sobre 1,62. Aí você vai ver qual dessas aqui realmente faz a relação. Se você quiser fazer, seria interessante aqui dar uma arrumada, fazer, por exemplo, aqui, ó, seno de alfa sobre seno de beta dá 1,2. Aqui eu só passei a letra A para fazer isso aqui. Se você fizer a conta, o seno de alfa sobre o seno de beta, olha como é que seria o seno de alfa sobre o seno de beta. Seria seno de... Essa aqui já é a resposta, por isso que eu estou fazendo ela, tá? Para vocês verem aqui a resolução. Sobre 1,35 é igual a seno de I sobre 1,62. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, acaba que o seno de I corta, você vai fazer 1,62
dividido por 1,35 dá aproximadamente 1,2, tá? Então, essa era a nossa resposta da letra A, tá? Pessoal, gostando de ver que o pessoal até sublinhando igual eu sublinho, o pessoal tá fazendo. Muito bom, gente. Dá muito orgulho ver o pessoal indo bem assim, gente. Ó, um objeto de dimensões desprezíveis parte do repouso e realiza um movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento uniformemente variado, MRU, V. Aí a gente já sabe das funções as funções e equações que a gente pode usar. Durante o qual descreve um deslocamento igual a dx em um intervalo de tempo t1. Então, a distância que ele vai percorrer, que é esse ΔX, vai ser igual velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Como ele falou que ele partiu do repouso, essa parte aqui é zero, então a distância foi igual à aceleração, o tempo 1, que ele falou, né, o tempo 1, ao quadrado sobre 2. Ele vai, o mesmo objeto, realizando um movimento retilíneo uniformemente variado, com o dobro da aceleração, completará o mesmo deslocamento, o mesmo d aqui, em um intervalo de tempo. Agora eu vou fazer o mesmo deslocamento, partiu de novo do repouso, então isso aqui vai ser zero. A distância vai ser a mesma de antes, então a distância vai ser AT1 ao quadrado sobre 2. Que vai ser igual, a aceleração agora é o dobro, então é 2A. E o tempo é o que eu quero saber, tempo ao quadrado sobre 2. Cortou esse 2 com esse 2, eu vou descobrir esse novo tempo, né? O novo tempo vai ser o AT1 ao quadrado sobre 2, e esse A aqui passou dividindo, e acaba cortando. Então, o tempo ao quadrado vai ser raiz, aliás, vai ser T1 ao quadrado sobre 2. Então, o tempo novo ao quadrado o tempo novo vai ser o T1 ao quadrado, raiz aqui. Passa a raiz em todo mundo. Então, o T vai ficar, a raiz de T1 ao quadrado vai dar T1 sobre raiz de 2. Faz a racionalização. O tempo, vamos botar nesse cantinho aqui, vai dar T1 vezes raiz de 2 sobre 2. Essa é a nossa resposta. T1 raiz de 2 sobre 2. Beleza, gente? Quiser fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Essa questão, como eu falei com vocês, foi a única que a gente não fez uma igual, né? A gente só comentou o conceito de centro de massa, vimos a diferença dele para o centro de gravidade, achei que a especialista não faria uma questão dessa. Então, para os próximos aí a gente vai até fazer um outro exercício, que é quando ele faz a gente tem com áreas, né? Então, para se preparar para o pior. Então, como a especialista ela tem feito coisas que nunca tinha caído antes, a gente tem que estar sempre se preparando. A gente fez várias coisas, mas centro de massa a gente não fez um exercício desse. Então vamos lá. O centro de massa, pessoal. Então aqui eu tenho o B, eu tenho o A, eu tenho o C. O centro de massa nada mais é que a gente pegar esses pontos e fazer uma média ponderada. Então, o X do centro de massa seria esse X aqui desse cara é 2, vezes a massa dele, que é 2. Mais o X desse cara que é 4, vezes o centro de massa dele, que é... vezes a massa dele, desculpa, que é 1. E o X desse cara seria 6, vezes a massa dele, que é 2, dividido pela soma das massas. 2 mais 1 mais 2 daria 5. Então, o X do centro de massa seria 4 mais 12, dividido por 5. Isso aqui daria 20 dividido por 5, que daria 4. E o Y do centro de massa vai ser o Y multiplicado por cada um dos pesos, somando todo mundo e dividindo pela soma dos pesos. Então, 1 vezes 2, que é a massa, para o A, 2 vezes 1, que é a massa, e o C, 3 vezes 2, que é a massa, dividido pela soma das massas, que é 5. Isso aqui vai dar 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 10 dividido por 5, 2. Então, seria 4 e 2 a nossa resposta, como está marcado aqui. Pelo menos, mesmo a gente não fazendo esse exercício, parece que o pessoal conseguiu ter essa noção aí de que equilibrou, né? Eu tinha 2 para o C, 2 para o B, e o A tinha 1 no meio. Então, acabava que o centro de massa estava equilibrado, né? Então, beleza.
Uma página de um livro do aluno de João estava rasurada, não permitindo ver completamente o exercício sobre o espelho côncavo. Bom, isso é importante, saber que o espelho é côncavo, porque se o espelho é côncavo, o foco dele é positivo, né? E o raio a gente vai considerar com valor positivo. Isso é uma informação importante desse exercício. O professor falou para o aluno que se ele conseguisse resolver o exercício, ganharia um ponto na média. O docente pediu que ele determinasse o tamanho do objeto colocado sobre o eixo principal em frente ao espelho, sabendo que a imagem era direita. Se ela é direita, a gente sabe que é virtual, porque virtual sempre anda com direita e real sempre anda com invertida, e tinha altura de 3 centímetros. Então, altura, 3 centímetros, a altura positiva, porque ela é direita e virtual. Além disso, o espelho tinha um centro de curvatura igual a 20 centímetros, então ele me deu o raio 20 centímetros. Então, o foco é metade do raio, 10 centímetros. Positivo, porque o espelho é côncavo. Se fosse um espelho convexo, o foco ficaria negativo, teria que tomar cuidado com o sinal. Além disso, e a imagem está a uma distância de 5 centímetros do objeto. Aí a distância da imagem, pessoal, tem que ser menos 5 centímetros, porque a imagem virtual vai me dar distâncias de imagem negativas. Portanto, deve encontrar corretamente o tamanho do objeto. O tamanho do objeto, gente, é a altura do objeto. É isso que a gente quer saber. Para isso, ó, o A é o HI sobre o HOS. Eu já tenho a altura da imagem. Se eu tiver a ampliação, eu vou ter a altura do objeto. A gente sabe que 1 sobre o foco é 1 sobre DI mais 1 sobre DO, ao invés do fugido. Então, 1 sobre 10 é igual a 1 sobre distância da imagem menos 5, mais 1 sobre distância do objeto. Se quiser trabalhar com número decimal, pode. Eu prefiro trabalhar com fração. Vai ser 1 sobre 10. Isso aqui vai passar positivo, vai passar 1 sobre 5, é igual a 1 sobre DO. Então, MMC 10, 1 mais 2, 1 sobre DO. Então, 3DO é igual a 10. A distância do objeto deu 10 dividido por 3. A ampliação também é menos DI sobre DO. Então, a ampliação é menos distância da imagem, menos 5, distância do objeto, a gente acabou de calcular 10 sobre 3. Então, isso aqui vai ficar 5 sobre 10 sobre 3, que vai ficar 5 sobre 1, divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, isso aqui dá 1,5, né? Que é 15 sobre 10. Então, agora que eu tenho o A é 1,5, é igual à altura da imagem que eu tenho, que é 3, sobre a altura do objeto. 1,5 HO é igual a 3. O HO vai ser 3 dividido por 1,5, que dá 2 centímetros. Resposta letra B. Essa questão também era uma questão que podia errar, né? Então, como eu falei com vocês, essa pessoa que fez essa prova errou uma só questão que não podia. As outras duas que ele errou eram questões que podiam, porque olha o tamanho dessa questão. Ele teve que fazer um cálculo, 2 cálculos, 3 cálculos, né? Mesmo usando aquela outra fórmula, A igual a 1, não tinha jeito, tinha que fazer por aqui. Era um pouco complicado fazer essa questão mesmo. Tranquilo, gente? Tinha que fazer essas continhas aí. Então, era uma questão um pouquinho mais complexa, tinha que fazer 3 fórmulas para achar alguma coisa. Tinha que ter um monte de teoria na cabeça. Então, beleza. Bom, atualmente a pressão atmosférica interna nos aviões comerciais a jato é 80 kPa, kilopascal, kilonewton por metro quadrado. Nessa pressão, a água é na preparação dos chás, ferve a temperatura de 76 graus Celsius. Assim, essas bebidas passam aos passageiros a impressão de estarem mornas. No entanto, existe o desenvolvimento de materiais a serem utilizados na construção de novas aeronaves que permitam aumentar a pressão atmosférica interna no avião durante todo o voo para 100 kPa. Isso aqui é praticamente a pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica é aproximadamente 10 a quinta Newton por metro quadrado. Nesse novo valor, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, na verdade, gente, é só essa informação e essa que interessa para a gente, a de pressão aqui, ele está mais enrolando para a gente, tipo o Enem faz com a gente. O aumento de energia necessário para 200 ml dessa água, 200 ml é 200 centímetros cúbicos,
Por que eu estou colocando em centímetros cúbicos? Porque ele deu a densidade da água 1.000 quilogramas por metro cúbico. Se você dividir por 1.000, dá 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, cada centímetro cúbico equivale a 1 grama. Então, se são 200 centímetros cúbicos de volume, isso vai corresponder a 200 gramas. Era toda essa interação que a gente tinha que ter com as unidades aqui, que vocês já estão acostumados. O número de calorias, o número de energia, qual é a energia que você tem que dar para a água para ela conseguir chegar aos 100 graus Celsius para ela começar a ebulir, né? Para ela começar a ferver. Então, a gente sabe que calor, quando tem variação de temperatura, é mc∆T, é o que macete, né? O calor, a massa foi uma massa de 200 gramas. Reparem que o calor específico tem caloria por grama por grau Celsius, por isso que eu coloquei a massa em gramas. A resposta está pedindo em calorias, então tá ok. Então, o calor específico está ok. E qual foi a variação de temperatura? Olha, a água estava 76, eu vou ter que chegar a 100. Então, eu vou ter que fazer uma variação de temperatura de 24 graus Celsius. Isso aqui vai me dar 4.800 calorias para eu conseguir fazer essa água chegar aos 100 graus Celsius, já que ela estava aos 76, né? Nesse novo valor, a água entra em ebulição. O aumento de energia necessário. Então, o aumento, eu já tinha feito ela chegar a 76, eu quero saber quanto que eu tenho que aumentar ainda de energia, quanto que eu tenho que dar mais ainda para a água para ela chegar aos 100 graus Celsius. Beleza, pessoal? Então, reparem que é um exercício, basta você ter um pouco de atenção, você acerta. Não tem nada de diferente dos exercícios antigos. Como é que era o exercício antigo da especialista? 200 ml de água estava a 76 graus Celsius e vai para 100 graus Celsius. Qual é o calor que tem que ser fornecido? Era assim. Agora não, agora ele dá um texto e você tem que entender que ele está falando a mesma coisa, né? A gente tem que descontextualizar o texto, como a gente já aprendeu. É focar naquilo que você quer. Bom, nessa questão aqui, ele vai se aproximando da carga. Essa questão aqui muita gente errou, porque não lembrou lei de Coulomb no gráfico, né? Então, eu tenho aqui a lei de Coulomb, as cargas. Bom, depois dá uma lida aí, né? Dá uma lida nessa questão, quem não fez, mas ele está falando que vai de uma distância menos d a uma distância d. Então, quando você vai se aproximando, a força vai aumentando cada vez mais, até chegar num valor muito alto, próximo ao infinito, quando está praticamente zero a sua distância entre as duas cargas. E conforme você vai se afastando de novo, a força vai diminuindo até chegar no valor próximo de zero, quando elas estão muito distantes uma de si. Por isso que a nossa resposta é da letra A. Era só lembrar que quando eu tenho coisas inversamente proporcionais, vão ser hipérboles, mas essa hipérbole aqui era uma hipérbole que você vai ter aqui as duas partes para cima do eixo X, porque a força vai ser positiva em todos os dois aqui nesse caso, porque a distância, mesmo a distância aqui ficando negativa, o ao quadrado faz ela ficar com valor positivo. Então era só isso essa questão, não tinha muito o que falar dela não. Ela dava até medo, né? Parecia uma questão muito difícil. Teve gente que falou comigo que achou que essa questão era de física nuclear, mas não chegou a esse ponto. Falar sobre as forças nucleares ali, não chegou a esse ponto. Era só usar a lei de Coulomb mesmo. Até fiquei preocupado. Bom, essa questão, eu caí na pegadinha, na hora que eu resolvi, o Vitinho deu grito, falou, o editar errado. Porque aqui ele quer um impulso de 0 a 4 segundos. Gente, se ele quer de 0 a 4 segundos, é só a área até aqui. Então, eu vou fazer a área desse trapézio mais a área desse retângulo aqui. Porque um gráfico de força por tempo, num gráfico de força por tempo, o impulso é dado pela área. Gente, não tem como falar isso. A gente fez vários, né? Pelo amor de Deus. Então, só não podia cair na pegadinha, igual cair, de querer fazer tudo, né? Você vê o gráfico todo, leiam com atenção os exercícios, né, gente? Então, o trapézio aqui é base maior 10, mais base menor 5, vezes a altura, que é 2, dividido por 2, mais a área do retângulo, 2 vezes 5, e acabou. Deu 15, mais 10, deu 25. Perfeito. Essa questão também fizemos bastante, né? Aqui, ó.
Aqui é o negativo, a corrente ela vem sempre do positivo, a corrente seria o sentido teórico, né, da carga positiva se movimentando, mas a gente sabe que quem movimenta é elétron, mas a corrente seria o sentido dos positivos se movimentando. A gente já conversou sobre essa história toda, por que foi assim. Então a corrente ela vai sempre para o negativo aqui, que está a corrente. Se você fizer a regra da mão direita, colocar o seu dedão aqui onde está a corrente e jogar para dentro da solenoide ali, ó, você vai ver que o campo vai estar saindo. O campo está para cá. O campo está para cá. Para onde a solenoide estiver apontando o campo, vai ser essa solenoide, ela vai se comportar como um ímã. Aqui vai ser o norte dela, aqui vai ser o sul dela. Norte aqui, sul aqui. A bússola, se eu tenho uma bússola aqui, essa bússola, ela vai, se isso aqui é o norte atrai o sul. Então, essa bússola teria o sul atraído para cá e o norte ficaria para cá. Ele falou, inclusive, para a gente, ó, considere as alternativas apresentadas a seguir, que a parte da escura da bússola magnética é a que aponta para o norte geográfico. Gente, o norte geográfico é onde está o sul magnético. Então, uma bússola ela vai apontar para o sul magnético, para o sul do ímã Terra, vai apontar o seu norte. Então, na verdade, essa parte escura é o norte dela. Foi isso que ele quis dizer para a gente. Isso aqui é uma convenção já, né? O norte sempre coloridinho e o sul aqui sem colorir. Então, a resposta certa seria a letra B. A gente falou sobre isso. Isso aqui era simplesmente saber o campo da solenoide. A gente falou bastante disso aqui. A gente já teve até uma questão do especialista igualzinha a essa que a gente fez, né, gente? Muito simples. Isso aqui, não podia errar isso aqui não. Bom, essa questão aqui, ele falava das distâncias. Então, uma, ele vinha aqui direto. Então, a distância total era de 32 quilômetros. Então, se você fizer tempo, distância sobre velocidade, a distância é 32 mil metros. Sobre a velocidade, ele falou que a velocidade é 2 vezes 10 a 8. 2 vezes 10 a 8. Então, isso aqui é 32 vezes 10 a 3. Então, ficaria 16. 10 a 3, 10 a 8, ficaria 10 a menos 5, né? 3, ó, isso aqui, para quem não está acostumado aí com as potências de 10, vou dar uma mostrada aqui rapidinho. Então, isso aqui seria 32 vezes 10 a 3. Isso aqui, vezes 10 a 8. 32 por 2 dá 16. 3 menos 8, 10 a menos 5. Esse aqui em segundos, né? E se você vier por aqui, que é o outro caminho, vou até fazer de outra cor aqui para a gente, veio aqui, veio aqui, isso aqui é um triângulo retângulo, aqui é 30 graus, aquela manhãzinha, né, gente? O oposto ao 30 graus, ele é metade da hipotenusa. Então, a hipotenusa é o dobro do oposto a 30 graus. Então, aqui é 32 quilômetros, igual nosso amigo colocou aqui, né? Vocês verem que ele nem fez a conta, né? Porque já tem essa manhãzinha. O oposto a 30 graus, ele é metade da hipotenusa. Então, o tempo vai ser a distância sobre a velocidade. A distância dele foi 32 mais os 32 aqui. Por que 32 mil aqui, né, gente? Porque aqui eu coloquei a distância em metros, porque a velocidade estava em metros por segundo. Para quem não entendeu por que era 32 e virou 32 mil, porque eu coloquei em metros. Então, a distância aqui foi 32 mais 32, 64. Então, é 64 vezes 10 a 3, que aí eu transformo para metro. Dividido pela velocidade, que ele falou que é 2 vezes 10 a 8. Então, isso aqui deu 32 vezes 10 a menos 5. Ele pediu, na verdade, não foi nem esse tempo, nem esse. Ele pediu a diferença entre os tempos. Então, é o 32 vezes 10 a menos 5, menos o 16 vezes 10 a menos 5. Quando você tem a mesma potência de 10, você apenas soma ou subtrai os carinhas aqui na frente. Então, 32 menos 16 dá 16 vezes 10 a menos 5 segundos, que é a nossa resposta. Opa! 10 a menos 5. E nosso amigo errou mais uma, hein? Acho que eu não tinha visto essa, não. Oi, Di. Oi. Você pula 89, não? Pulei 89? Ixi, É eu pulei aquele que ele dá um 89. raio da Terra. Ixi, eu pulei 89. Deixa eu pegar ela aqui. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou continuar e aí eu faço ela depois, no final. Bom, essa questão aqui, eu só tinha que ter a noção do referencial. Reparem que a velocidade inicial está aqui. A gente sabe que posição é igual a posição inicial
Velocidade inicial vezes tempo, aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Ele falou para a gente que a posição inicial era 0, então já tira esse cara aqui. A velocidade inicial está aqui, ela é positiva. Se a gente olhar aqui, ela está para cima do eixo x, ela é positiva. Como esse gráfico é um gráfico de velocidade por tempo e ele é decrescente, a gente até falou disso na revisão, a aceleração vai ser negativa comparando com aqui. Então, como a velocidade inicial ela é o nosso referencial como positivo, a aceleração ficou negativa. Então, na nossa função de posição por tempo, ficaria velocidade inicial vezes tempo, menos aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. A aceleração fica negativa, com sinal de menos, porque ela tem sentido contrário da velocidade. Então, a nossa resposta seria a letra A. Beleza? Tranquilo, gente? Algum comentário? Alguma coisa? Essa aí foi de boa. Isso aqui foi de boa, né? Bom, essa questão foi uma pegadinha. Muita gente errou essa questão por um vacilozinho. Ó. De acordo com o Anuário Nacional de Emissões de Vapores Combustíveis de Automóveis, em 1989, cada veículo emite 5 gramas por dia. Então, 5 gramas por dia. Na forma de vapor para a atmosfera, de gasolina, né? Os últimos dados de 2012 do Anuário indicam que cada veículo emite apenas 0,15 de gasolina de forma de vapor. Então, antes emitia 5, agora emite só 0,15 gramas. Vamos entender por quê. A diminuição na quantidade de combustível emitido para a atmosfera se deve à presença nos carros atuais de um dispositivo chamado canister, que absorve a maior parte dos vapores da gasolina. Então, o motor continuaria emitindo 5 gramas. Só que esse dispositivo canister, ele absorve uma parte desses 5 e deixa só ir embora quanto? Esse 0,15. Então, dos 5 que está vindo aqui, ó, vem para a atmosfera 0,15 e quanto que o canister absorve? 4,85 gramas. Então, o canister ele vai absorver isso aqui. Absorve a maior parte dos vapores de gasolina que seriam emitidos para a atmosfera. Quem é a maior parte? Esses 4,85 durante a exposição do carro parado ao sol e depois os reinjeta diretamente na câmara de combustão, ou seja, joga de novo para o seu tanque de gasolina durante o funcionamento do motor. A quantidade de calor necessária para vaporizar a gasolina absorvida pelo canister, ou seja, quem é a gasolina absorvida pelo canister? 4,85. A gente sabe que para vaporizar é mudança de fase, aí a gente usa o QMOL, né? Calor é igual a massa vezes o calor latente. Então, é o calor latente aqui. Então, a massa é 4,85. Muita gente colocou o 0,15 porque achou que era só dos novos carros. Mas esse valor de 0,15 é o que ele manda pro ar mesmo. É necessário para a gasolina absorvida pelo canister em joules. Então, é 4,85, que é a massa. E o calor específico é o joule por grama. Então, 400 já está na unidade certinha. O calor deu 1940 joules, que é a resposta letra B. Beleza, gente? Então, teve esse detalhezinho aí. Um controlador de voo em uma torre de controle de aeroporto entra em contato com o piloto de um avião que está sobrevoando uma região em grande altitude. Esse contato é feito por meio de sinais de rádio, ou seja, ondas eletromagnéticas, que irão atravessar camadas da atmosfera com variações de pressão e composição de ar. Portanto, aí ele ainda ajuda a gente. Ó. A onda, para chegar até o avião, irá refratar. Ou seja, nas questões antigas da especialista, ele virava e falava assim, numa refração ocorre. Aí você falaria isso. Aí ele daria essas alternativas aqui. Ou não ocorre e sofrerá, né? Então, na prova antiga, ele faria isso. Aqui ele contextualiza e te faz a mesma pergunta. Gente, na refração, a gente sabe que a frequência não muda. A gente sabe que V igual a lambda F, a frequência não muda. E aí, ó, velocidade e comprimento de onda são diretamente proporcionais. A velocidade ela tem a ver com, se for uma onda eletromagnética, como no caso, quanto mais denso o meio, menor a velocidade. A gente não vai precisar disso, né? Aqui. Então, se a frequência não muda, a gente sabe que frequência é 1 sobre o período, então o período também não muda. Então, não é inversão de fase,
não é mudança. Ela também não inverte fase, não muda a frequência, não muda a frequência, não muda o período. Ela vai mudar a velocidade de acordo com a densidade do meio e vai mudar o comprimento de onda. A resposta seria a letra D. Beleza? Deixa eu ver as mensagens que o pessoal está mandando aqui. Continuando então, gente, essa questão aqui agora, ele fala para a gente que a janela do avião, ela sofre uma pressão interna e uma pressão externa. A pressão interna do avião é 20 kPa, 20 kPa, e a pressão externa é 80 kPa. A gente sabe que ela tem uma área de, ele falou para a gente que tem uma área de 800 centímetros quadrados. Ele quer saber a força resultante. Eu tenho uma força de fora, tenho uma força de dentro, a resultante vai ser a diferença entre as duas. Então a gente sabe que pressão é força sobre área. A pressão aqui interna é 20 vezes 10 a 3. O quilo vale 10 a 3. A força eu vou descobrir. E a área é 800. Aqui eu coloquei em Pascal, eu troquei o quilo para 10 a 3. E o centímetro quadrado eu vou passar para metro quadrado, 10 a menos 4. Então a força aqui, gente, vai ser 20 vezes 10 a 3. Então vou botar aqui 20 vezes 10 a 3, vezes 800, vezes 10 a menos 4. Então a força aqui vai ser 10 a 3, 10 a menos 4, vai dar 10 a menos 1. Então fica 20 vezes 800 dividido por 10. Isso aqui vai dar 1.600 newtons. Fazendo a mesma coisa agora para a pressão externa, a pressão é 80 kPa, 80 vezes 10 a 3, é força sobre a área 800 vezes 10 a menos 4. A força vai ser, aqui é 800, né? Não, 80 mesmo, desculpa. Aqui é a pressão. Estou confundindo com a área ali. A área eu coloquei ali embaixo. Então, a força vai ser 80 vezes 10 a 3, vezes 800, vezes 10 a menos 4. Então, a força vai ficar sendo aqui, ó, vai ficar 6.400 newtons. A força resultante vai ser, eu tenho 6.400 para cá, 1.600 para cá, vai ser a diferença entre as duas. Força resultante deu 4.800 newtons. Essa era a resposta dessa questão. Assinale a alternativa que indica corretamente a razão entre o empuxo e o volume deslocado. A gente sabe que empuxo é a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume deslocado. O empuxo, ele não me falou, a densidade do fluido é 1 grama por centímetro cúbico, que a gente multiplica por 1.000, porque a gente sempre trabalha em quilograma por metro cúbico. Então ele vai dar 1.000, já coloquei aqui, 1.000 quilogramas por metro cúbico, vezes a gravidade, que é 10 vezes o volume deslocado. Como ele quer a razão entre o empuxo e o volume deslocado, eu vou jogar o volume deslocado para cá, dividindo. Então, é 10 vezes 1.000, dá 10.000, que é 10 a quarta. Empuxo por volume vai dar Newton por metro cúbico. A nossa resposta era essa aqui. Deixa só eu pegar, então, gente, a questão. Foi a qual? Foi a 89? Que eu esqueci? 89. 89, né? Então, deixa eu colocar o 89 aqui. E aí a gente faz uma pausa. Eu acho que se bobear a gente resolve amanhã, né, gente, a outra. Porque hoje já está bem cansativo, né? Vamos pegar o 89 aqui. Eu também não entendi porque que o 89 estava na prova de física. Não entendi porque era uma questão mais de matemática do que de física. Mas eles colocaram na de física. Quem faz muito isso é o Enem. Coloca às vezes questão de uma na outra, de outra na uma. Bom, mas esse exercício 89 aqui, gente, eu fico passando a mão no nariz o tempo todo que esses gatos meus tá doido, eles soltam pelo pra caramba. Eu fico só aqui, soltando pelo. Então, com os pelos tudo no nariz aqui. Então, o que acontece?
Ele falou que em relação ao referencial estava 20, em relação ao outro referencial estava 50 graus. Então, se aqui era 20 e aqui era 50, então o deslocamento foi de 30 graus. Foi a variação do ângulo, né? Então tá. Ele quer saber o quanto que ele andou, vai ser esse arco aqui. Esse arco. Eu não sei se faria esse exercício aqui por movimento circular, mas eu acho que não. É muito mais fácil fazer o comprimento, né, do arco. O comprimento do arco é 2πr, vai ser o comprimento da circunferência toda, vezes alfa sobre 360. Se a gente fizer o arco aqui, 2π, o raio, gente, o raio da Terra é 6.400. Então, o raio da Terra é 6.400, eu fiz completamente sem escala aqui. E tem mais 14, que é a altitude do avião. Então, seria 6.414 a distância que a gente vai usar de raio aqui. Vezes o ângulo, que é 30, sobre 360. Se você quiser cortar esse zero com esse zero, o 3 com 360 fica 12 aqui. O arco, gente, vai dar 2 vezes π, 2 vezes π, vou deixar o π indicado, 2 vezes os 6.414, 6.414, dividido por 12, vai dar 1.069 π, tá? Então, 1.069 π. E aí a gente encerra, então, a prova de física, tá, gente? Então, eu vou encerrar por hoje, que eu acho que hoje está bem cansativo, né? Ainda mais que foi hoje a prova. E faço para vocês, eu já mandei, vou mandar para o pessoal nos grupos lá o gabarito da prova de matemática, mas amanhã a gente resolve a prova de matemática, tá? Vou deixar isso aqui lá no YouTube para vocês. Como eu falei, eu acho que tinham duas questões que a gente podia errar nessa prova aqui. Aliás, errar não, deixar para chutar. Para mim, era essa questão aqui, talvez, né? Apesar de que a gente já fez várias nela, essa. Aliás, na verdade, aquela nem tanto, né? A gente tem força resultante igual a força centrípeta, a gente fez muito exercício disso. Não era tão difícil, mas essa aqui, a 81, para mim era uma questão um pouquinho mais chata, que tinha que ter essa maldadezinha, tinha que ler com muita atenção. E essa questãozinha do... Qual foi a outra questão que eu falei? Aquela do espelho, né? Do espelho côncavo. A do espelho côncavo, essa aqui, foram duas questões um pouquinho mais pesadas da prova de vocês. Mas também nada longe daquilo que a gente já sabia. Caso tivesse feito com atenção, daria para resolver as duas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza, tranquilo. E aí, o que vocês acharam da prova? Tava difícil? Achei que eu tinha ido pior. Mas era tranquila, né? Dava para resolver. Tranquilo. Com esses 2 meses agora de exercício, eu acho que nós vamos ver que vai evoluir bastante, né? De quem é essa prova aí, Ed? Oi? Tinha essa prova aí. Eu não posso falar. Segredo? Segredo. O pessoal pediu para não contar, então não posso falar de quem que é, não. Vou chutar aí, só pela letra da passada aí. Dá para ler? Depois você fala lá. Beleza, gente. Ó, vou deixar no YouTube lá, quem quiser assistir depois. Beleza. Abraço, pessoal. Valeu, Di.